Olá, olá, queridos! Vamos lá, vamos começar a cobertura do pós-draft de vez agora. Meu último vídeo foi na quinta para sexta-feira de madrugada, e teve a segunda rodada com o vídeo para os membros, né, uma live falando dos melhores jogadores disponíveis, mas agora tem muita coisa legal, tanto aberto como para os membros. Eu planejei mais ou menos 25 vídeos, contando aberto e para membros, nos próximos 20 dias, mais ou menos. Então tem muita coisa legal mesmo vindo pela frente. Vamos lá que o pau vai comer, hein? Vamos lá. Seguinte, essas são as minhas 7 escolhas preferidas da primeira rodada do draft. Vai ter jogador bom aqui que eu acabei não colocando. Foi difícil escolher só 7, sendo muito sincero. Houve escolhas sólidas. Por exemplo, Francis Manoa pelos Giants na 10. Eu gostei da escolha, só não está entre uma das 7 preferidas. O Arvel Reese também pelos Giants. Boa escolha, mas não foi o home run que eu esperava dos Giants. Até me perguntaram numa live, os membros, um membro me perguntou, pô, o que você achou do draft dos Giants, tal? Não foi styles e downs como você gostaria, mas você gostou? Eu gostei, tá? E aí a analogia que eu faço é, não foi um home run, mas foi uma rebatida dupla. Coloca os Giants em posição de anotar a corrida. Eu acho que eles foram bem. Mas vamos lá, eu vou falar de times em breve. Hoje vai ter vídeo para os membros sobre o Miami Dolphins e o oposto desse vídeo aqui, que é os 7 escolhas que eu menos, 5 ou 7, agora eu não sei quantas, escolhas que eu menos gostei da primeira rodada, as mais questionáveis. Antes da gente começar de vez, eu não gosto de falar pior escolha em se tratando de draft. Eu não gosto. Eu não faço isso já há alguns anos. Por quê? Porque o cara não entrou no campo ainda. Eu posso falar que é questionável, que tipo, cocei a cabeça, falei, não gostei. Mas já cravar hoje que vai ser ruim, eu não gosto. Ao mesmo tempo, eu posso sim falar que é questionável, porque, primeiro, os times da NFL não acertam 100%. Começa por aí. Segundo, eu estudei, eu vi tape, eu sei quem é o jogador, eu tenho as minhas opiniões. Se o cara foi questionável e depois ele foi bem, ok, eu vim aqui falar, ó, mandei mal, Josh Allen, melhor exemplo. Se eu falar que foi mal e foi uma bosta mesmo, não vou citar nomes aqui, mas pense em quarterback dos Bears, aí eu não vou ficar dando tapinha nas costas o tempo inteiro. Mas é isso, tá? Ah, mas tem que esperar, o time gostava dele. Então beleza, então fecha esse vídeo, vai assistir NBA, vai assistir Champions League, tá tudo certo. Mas eu sei que tem muita gente querendo ver opiniões sobre o draft e é para isso que esse vídeo serve, tá bom? Então vamos lá, não vou mais voltar nesse tópico não. É questionável para mim, não é pior e é boa escolha porque eu acho que é bom e tá tudo certo e você pode achar que é ruim e tá tudo bem também. Vamos lá, primeira escolha. Ah, não é em ordem, tá? Essa não é a escolha que eu mais gostei, são só 7 escolhas. Tem um bônus aqui, na verdade, né? São as escolhas do Cleveland Browns na primeira rodada. A primeira foi Spencer Brown, right tackle de Utah, um jogador muito preciso, muito técnico, não cedeu nenhum sack ano passado, tem a questão do tamanho do braço, como eu já falei algumas vezes, coisa que eu não tenho, né? Porque eu sou, meu braço é muito grande. Isso dá um problema do caramba pra fazer terno, fazer camisa. Eu vou comprar minha camisa do meu casamento essa semana, eu vou ver como que eu vou fazer. Não vai dar tempo de mandar fazer uma camisa, meu braço é grande, meu. Mas é um jogador muito técnico, eu acho que eventualmente pode sim ser movido para guard, mas Cleveland não pensa no agora, Cleveland pensa em 2027. Houve muitos rumores que Cleveland poderia pegar o Kaden Proctor por conta dos traços dele, por conta do potencial dele, mas isso não aconteceu, eles foram com um jogador mais garantido, mais técnico, que eu prefiro. E a outra escolha na 24, novamente, eles ainda não têm um quarterback, tá? Uma certeza, vamos colocar assim, uma certeza na posição de quarterback. Shadow Sanders, obviamente, não é uma certeza na posição de quarterback. Deshaun Watson, desde 2020, não é uma certeza na posição de quarterback. Dylan Gabriel, pelo amor de Deus. Então, os Browns, eles vão montando os arredores. E eles trouxeram um bom slot receiver, que também pode trabalhar como retornador, o Casey Concepcion. Eu tinha outros recebedores na frente, como o Mark Cooper, como o Makai Lemon, pensando nesses caras mais de posse e tal, que não são aqueles caras para esticar o campo, de perímetro, wide receiver 1. Sim, Concepcion tem uma questão com ele, que é ele no tráfego, né? Quando ele toma umas pancadas no meio do caminho, às vezes ele deixa a bola sacudir mais do que deveria, mas é um jogador que corre rotas muito bem, é um jogador que vai ser muito importante em jardas após a recepção para quem quer que seja o quarterback dos Browns neste ano. Não é clubismo, foi boa mesmo. Dylan Tillman na 2, os Bears não draftaram um defensive tackle alto, né? Até a 7ª rodada isso não aconteceu, mas eu acho que era a questão aqui. O Caden McDonald não ia mudar tanto a cotação do dólar. Agora, com a defesa que mais roubou a bola do adversário no ano passado, é quase impossível você ser 2 anos consecutivos a defesa que mais força turnovers, é muito difícil. Porque às vezes tem uma questão de sorte envolvida, alguma outra defesa sobe também de produção, enfim. Mas os Bears estão muito bem posicionados para continuar no topo da NFL nesse quesito. E também para defender melhor o passe em profundidade, né? Coisa que em alguns momentos foi problema para os Bears no ano passado.
Chegou o Kobe Bryant, um safety muito inteligente do Seattle Seahawks, agora o Dylan Tillman, que é um cara que pode jogar sozinho no fundo do campo caso necessário, o famoso center fielder, um jogador versátil, também pode marcar o níquel, pode jogar no box, muito instintivo e eu acho que pode ajudar bastante a produzir turnovers. Atacando a bola, ele é melhor do que o Caleb Downs e o McNeil Warren nessa função. Melhor safety é o Caleb Downs, tá? Mas que aliás está nessa lista. Mas atacando a bola, o Dylan Tillman é um jogador muito especial, muito inteligente. Gostei bastante da escolha dos Bears. Terceira aqui, rapidamente, não é porque o time não tinha como errar que não é uma boa escolha, não é uma escolha que eu gostei, não é uma escolha com potencial, porque, vamos ser sinceros, e se alguém metesse o louco, se o Spytek ou o Tom Brady ou sei lá quem metesse o louco, Clint Kubiak, eu acho que não, né? Mas metesse o louco e falasse, tá aí, esse Dan Orlovsky tá certo, vamos escolher o Ty Simpson na 1. Né? Aí seria uma escolha bem questionável na minha visão. Eu já falei sobre o Ty Simpson, eu não acho que a escolha dos Rams é um lixo. Ela é sim questionável. Eu vou falar mais sobre ela no outro vídeo. Mas eu entendo, tá? Eu quis sair um pouco do óbvio. Não teria feito essa escolha, como eu já falei. Teria escolhido uma Kyle Lemon ou um offensive tackle. Mas faz sentido para os Rams, tá? Depois eu falo mais sobre isso, eu vou falar nos perdedores. Porque, queira ou não, o Ty Simpson é um vencedor e os Rams, eu acho que são perdedores. Pelo menos num curto prazo. Mas o Mendoza foi escolhido pelos Raiders, é um quarterback muito inteligente, com uma ética profissional fantástica, muito decisivo. Se você quiser saber o quão decisivo veja a quarta descida no quarto período contra Miami na final do college. Era uma quarta descida longa, ele corre até o touchdown. Fantástico ele na red zone. Eu acho que faz sentido ele começar no banco, porque ele jogou muito em RPO, em Indiana. Então são jogadas fáceis para o quarterback, ele só precisa ler se ele vai entregar a bola para o jogo terrestre ou se é um passe curto para um recebedor em específico. Ele basicamente não recebeu snaps under center, então ele precisa sim dessa adaptação. Eu acho que faz todo sentido o Cousins, que é o Fernando Mendoza mais velho e menos móvel neste momento. Eu acho que o Fernando Mendoza vai ser um quarterback melhor que o Cousins, mas enfim. E eu gostei da escolha. Acho que os Raiders não inventaram moda a partir do momento que o Dante Moore voltou para Oregon, decidiu que ia voltar para mais um ano. Aliás, o Dante Moore deve ser uma escolha top 10 no draft ano que vem, numa classe muito melhor de quarterbacks. Os Raiders basicamente focaram no Fernando Mendoza durante todo esse processo, de dezembro até agora, e eu acho que eles acertaram. Quarta escolha que eu gostei foi o Sonny Styles, né? Porque a defesa dos Commanders foi uma defesa envelhecida em 2024, pagou esse preço em 2025. Foi uma defesa que, sim, precisava de cornerback, precisava de safety, talvez, mas o Sonny Styles é um jogador que faz tudo na defesa, né? A rainha, a dama, tem gente que fala dama, né? A dama é a rainha no tabuleiro de xadrez, ele faz absolutamente tudo. E, enfim, eu não tenho mais muito o que falar sobre o Sonny Styles, para ser sincero, o melhor prospecto da classe para mim. Sim, uma posição de menor valor profissional, linebacker e tudo mais, caiu até a 7, da 1 até a 7, considerando que ele era o meu jogador favorito desse board. É uma escolhaça dos Commanders, que não contam mais com o Bobby Wagner, e que vão ter na mão do Dan Quinn, um linebacker como esse, guardadas as proporções, mas o Dan Quinn teve o Bobby Wagner em Seattle e teve o Bobby Wagner agora nos Commanders. É bem interessante, é bem interessante. Não estou falando que ele vai ser o Bobby Wagner, mas ele chega muito pronto para produzir e produzir muito. Só tem um ponto sobre ele, turnovers. Ele não forçou tantos turnovers, só isso. Caleb Downs, a próxima. O outro jogador de Ohio State que eu gostava bastante, né? Outro prospecto top 5, que por ser safety caiu até a 11 para Dallas. Dallas é uma defesa que sofreu bastante nos últimos anos com passe em profundidade. Dallas é uma defesa que acho que precisava de uma liderança, de uma estabilidade, de um jogador sólido. O Caleb Downs é um safety completo, como eu falei, o Tillman é melhor atacando a bola, mas em todas as outras coisas, tacleando, velocidade lateral, alcance. Para mim, em todo o resto, o Caleb Downs é um jogador melhor. Ele é extremamente atlético, filho de running back, irmão do Josh Downs, wide receiver muito veloz, aí que vocês devem conhecer. E é um jogador que eu acho que a defesa de Dallas, porque teve o Josh Barhan também na terceira rodada, uma escolha que eu gostei. Vou falar sobre isso mais, sobre Dallas em breve. Malachi Lawrence nem tanto. Na primeira rodada eu não achei uma escolha questionável. Mas a defesa de Dallas, eu acho que dá para dizer que ela teve um upgrade em relação à defesa do ano passado, do início da temporada. Os Cowboys perderam o Micah Parsons, adquiriram o Quinnen Williams, que no final das contas foi uma excelente troca. Os Cowboys agora reforçam, como trouxeram o Dee Winters também, que é um linebacker bem ok, assim, tipo, que os americanos chamam de serviceable. Adoro essa expressão, olha como é gostoso falar, serviceable. Ele dá pro gasto, né? Tá tudo bem.
E, então, acho que é o melhor linebacker que Dallas tem há algum tempo, inclusive. E aí você traz um safety como o Caleb Downs, que eu gosto bastante. Não acho que Dallas tenha dado o salto para eu colocá-los como favoritos. Aliás, vai ter Power Ranking em breve. Como favoritos na NFC Leste, mas eles estão mais próximos de Filadélfia, que aliás fez de novo uma excelente intertemporada. Vai ter vídeo sobre os Eagles. Por fim, os Jets fizeram 3 escolhas. A minha favorita em valor, e esse vídeo é muito sobre valor, né? É o Amari Cooper Jr. na 30. Os Jets voltaram para o final da primeira rodada para fazer uma terceira escolha na primeira rodada. Então, Dave Bailey, que é um jogador que estou mais abaixo no consenso, como eu já falei muitas vezes, tem a opção de 5º ano. Kenan Sadiq tem a opção de 5º ano. E o Amari Cooper tem a opção de 5º ano. Se fosse o Amari Cooper na 16 e o Kenan Sadiq na 30, seria teoricamente ainda melhor, mas tanto faz, né? Deu na mesma no final das contas, porque os dois vão para os Jets, não importa aonde eles saíram na primeira rodada, né? Mesma coisa, lembrar que o Lamar Jackson não foi a primeira escolha dos Ravens na primeira rodada em 2018, né? Então, quem foi? Você sabe quem foi? Eu não vou falar. Coloque no comentário, vamos ver quem é o primeiro que acerta. Quem foi a primeira escolha dos Ravens no draft, que eles subiram para a primeira rodada e draftar o Lamar? O Amari Cooper Jr. é um recebedor muito seguro, teve talvez a recepção mais bonita do college football no ano passado contra Penn State, um jogador com piso alto, pronto para produzir. O teto não é tão alto, pela questão do tamanho e tudo mais. Vejo uma certa dificuldade às vezes de sair quando ele é pressionado na linha, em press, mas um jogador com mãos muito seguras, bom corredor de rotas. Acho que deveria ter sido escolhido antes, mas a classe tinha muita gente na posição de wide receiver e muita gente deixou para a segunda rodada. E os Jets aproveitaram pegando o Amari Cooper, que eu acho que vai colaborar desde o primeiro dia com o Geno Smith e depois com o novo quarterback, imagino, em 2027. E para terminar, talvez, eu deixei para último, porque os últimos serão os primeiros. Ele caiu aqui nesse vídeo e ele caiu no draft também. Será que ele caiu por conta do tamanho do braço? Um jogador com menos de 31 polegadas de tamanho de braço na posição de apressador de passe não teve mais de 10 sacks neste século. A comparação que foi feita na transmissão, inclusive num gráfico, é o Melvin Ingram, que tem um braço um pouco maior, tá? Chegou a produzir especialmente com o Los Angeles Chargers. Melvin Ingram? Ou eu tô doido? Não, é o Melvin Ingram, né? Deixa eu só checar aqui, que às vezes minha memória me trai, né? Eu tenho memória muito boa porque eu tomo ômega 3 da Araci. Ômega 3, faz tempo que eu... Será que agora na Globo eu posso imitar ela ainda? É, o Melvin Ingram. Enfim, caiu para 15 para Tampa, um time que precisava de pass rusher, que há algum tempo não tinha talento na posição de apressador de passe, um jogador excelente contra a corrida. Tampa com bastante buraco, né? Precisando de wide receiver, nem tanto, mas precisando, né? Complementando essa do Mike Evans. Gosto dos outros recebedores de Tampa. Precisando de linebacker, precisando de cornerback, precisando de edge rusher. E eles pegaram, talvez, o melhor edge rusher dessa classe na 15ª. Ele caiu por conta do tamanho do braço, ou talvez por conta da questão aí do acidente que ele teve envolvido há um tempo já. Infelizmente teve uma vítima fatal esse acidente. A própria família da moça, da vítima, diz que quer seguir em frente e tudo mais. Então, enfim, uma história tristíssima. Não sei se foi por isso que ele caiu, acho que foi mais por conta aí do tamanho do braço e do medo de que esse braço menor complique a vida do Ruben Ben para quebrar bloqueios contra os grandes offensive tackles da liga. Mas de qualquer forma, o Ruben Ben tem um motor incrível, excelente defensor contra a corrida, mãos muito violentas, um jogador que quebra bloqueios com trabalho de mãos, um jogador que é muito bom contra a corrida, versátil, pode jogar pelo meio. Eu acho que foi uma excelente escolha por parte do Tampa Bay Buccaneers. Pode ser um tremendo bust, não render, etc. Ok, mas por tudo que a gente viu dele em Miami, especialmente na reta final, no playoff, inclusive o único jogador que chegou perto de pegar o Fernando Mendonça nessa corrida que eu falei foi ele, tá? E ele estava na ponta da linha. Diz muito sobre quem é o Ruben Ben no jogo terrestre. Eu acho que foi uma escolha muito sólida por parte de Tampa. Gente, tem muito vídeo pela frente, mas tem muita coisa legal vindo, muita coisa legal mesmo. E aqui do meu lado, você vai ver, do meu lado aqui, você vai ver os vídeos dos membros que a gente vai fazer nesta segunda-feira. E aqui, se você não está inscrito ainda no canal, você está perdendo, né? Isso aqui é de graça, não custa nada. Vem com a gente, se inscreva no canal e vamos juntos para cada vez mais conteúdo aqui. Lembrando, tem vencedores e perdedores em breve, vou gravar nessa segunda, do draft como um todo, tá bom? Fizemos todo o estrago que podíamos e até a próxima. Tchau!